Olá, você está sintonizado no Liderança em Pauta. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber o meu querido amigo Pedro Chamoleira. Eu que sou honrado, Elisa. Você é uma energia assim que... A nossa energia. Transcende, né? Não, a nossa energia. Boa, boa. Obrigado. Gente, o Pedro, ele é o fundador da ClearSale, a maior empresa de prevenção e combate a fraudes em transações online no Brasil. Só que a história do Pedro é que é incrível. Ele é o caçula de uma família de 10 irmãos. Aprendeu então desde cedo que os últimos serão os últimos. E, portanto, para ter o que ele queria, ele tinha que se virar. Ele foi atleta olímpico na modalidade dos 110 e 400 metros com barreira e representou o Brasil nas Olimpíadas de Barcelona de 92 e Atlanta 96. Com 33 anos, ele se aposentou do esporte e foi trabalhar como programador. Depois de alguns jobs, ele resolveu empreender e em 2001 fundou a ClearSale. Começou pequeno, cresceu, quebrou, deu a volta por cima e hoje, 20 anos depois, ele comemora um IPO super bem sucedido na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, a B3. Pedro, muito obrigado por você estar aqui, amigo. Oh, que resumaço que você fez. Você sabe que essa parte é a parte que a gente não deixa o convidado falar, porque, na verdade, assim, a pessoa às vezes se estende, né? E tem muita coisa bacana da história que a gente tem que cobrir aqui. Essa história é fantástica. E, pessoal, só para vocês saberem, eu conheci o Pedro numa viagem à China com o pessoal da Gouveia Experience, lá do Marcos Gouveia de Souza, em novembro de 19, né? Mal sabíamos nós que a pandemia... É a última grande viagem, né? Foi emblemática. E a gente na China, a gente visitou, né, empresas, universidades, vivemos lá o Singles Day no dia 11/11 e era o 11º evento, né, do Singles Day, organizado pelo Alibaba lá na China. Então foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foram tempos incríveis, né? Incrível. E foi uma experiência assim, de conexão com as pessoas, a gente estava ali e quebra de muitos paradigmas, né? Porque China, comunismo, daí você vai lá e vê aquela riqueza... Até eu falei lá no evento, né, que você não vê farmácia, né? Você não vê hospital, e daí você vê como as pessoas... Elas se cuidam preventivamente. Preventivamente, né? Como a gente tem que aprender, né? Muito. Com as outras culturas. Então foi fantástico. Agora, cara, eu tenho certeza que está todo mundo muito curioso. Você, com 9 irmãos, me conta, como é que era você na sua infância e na adolescência? Pô, como é que seus pais conseguiam dar conta de 10 filhos? Como era a tua vida naquele momento? Olha, excelente pergunta. Eu acho que o que me define veio muito da minha família, né? Porque você olha para trás, você vê por que eu sou assim, desse jeito, meio maluco, meio... Zero maluco. Zero maluco. Os outros acham, mas é muito alegre, espontâneo, autêntico. Por isso você está aqui. É isso. Mas eu acho que tem a ver com a história do meu pai. Meu pai era empreendedor, da minha mãe. Minha mãe sempre, ela queria ter 10 filhos. E você sabe, família italiana sempre tem muito afetividade na base, rompantes, né? Você sabe como é que é latino. Então, acho que eu vivia nesse ambiente de muito estímulo, né? Muito estímulo humano, né? Minhas irmãs faziam arte, meu pai lia muito, e minha mãe, assim, muito cuidadosa e muito trabalhadora. E eu fui o último, né? Então, uma família que meu pai também tinha... Qual é a diferença de idade entre você e seu irmão mais velho? Ou irmão mais quase velho? 20 anos. Nossa, então você, no fundo, teve uma porrada de pai e mãe, né? Porque... Isso mesmo. Então, eu tive várias mães. Minha irmã mais velha, a Valentina, ela que me cuidava, trocava fralda. Olha! E depois, então, tive essas várias dinâmicas. Então, eu passei por várias mãos, mas tinha ali na essência a minha mãe, né? Do exemplo dela. E das coisas que você escutava dentro da família e como é que isso impactou no jeito que eu sou, né? Então... Naquela época, você já tinha essa característica de liderança? Bom, gente, quem convive com ele vê que ele tem esse aspecto mesmo de puxar a fila, de ser líder. Naquela época, isso já aparecia ou você, criança, era diferente do que você é hoje? Pô, excelente pergunta. Eu olhando para trás, eu acho que como a família era muito assim grande e você tinha que se virar, eu acho que essa coisa de você ter
de repente, ela tinha um slogan, né? Os últimos serão os últimos, né? Você tinha que se virar, né? Eu acho que a liderança começa com você, dentro de você. Então, você via alguma coisa assim, por exemplo, eu via as louças de casa, todas sujas, eu ia lá e limpava, porque aquilo lá me incomodava. Tinha a festa de Natal, minha mãe sofria de maníaco depressivo, então ela era muito animada e às vezes ela estava em depressão. Eu via, pô, mas era tão legal quando ela tinha festa, então agora na festa de Natal eu que fiz o almoço e janta para duas festas de Natal. Então, como eu era o último, eu acho que eu tinha essa visão de tudo que estava acontecendo, então eu queria falar, foi gostoso eu sentir isso. E daí eu ia lá e tentava proativamente fazer aquilo. Então, acho que, olhando para trás, eu acho que eu tinha esse ambiente propício para eu me expor e fazer a coisa e puxar a fila, né? E dos seus irmãos, tinha assim aquele um ou dois com quem você mais melhor se dá, que você mais se inspira? Eu não sei se eles vão gostar de ouvir isso, mas conta aí, eu acho eles que já sabem, sei lá. A família é muito diversa, né? Então teve um irmão, que hoje não tem muito, até mais distante, mas que me inspirou, né, a fazer o esporte. Porque ele era muito relaxado, né? Ele viajava, ele tinha toda a fama, e eu fiquei encantado com aquilo, né? Porque porque eu conhecia os bastidores dele e eu via o que estava acontecendo. Então esse deparo, eu falava, mas se esse cara consegue tudo isso, e ele treinava só no final do dia, meia horinha, eu falei, se eu treinar, eu vou conseguir muito mais. Então, o que eu tirei de melhor dele, até do lado negativo, né? Porque ele não treinava. Então, acho que isso é uma característica que eu acho que é bem interessante minha, que eu olhava as coisas e sempre falava, eu posso fazer melhor, veja, ele não está fazendo isso, então eu posso fazer isso e ser melhor que ele. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante para empreender, né? Olhando para trás também, eu acho, até fazendo uma análise aqui agora, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Que eu acho que é bem legal. E, bom, você acabou de falar do seu irmão que te inspirou nessa questão do esporte. Mas como que ocorreu essa sua entrada? Como é que você decidiu começar a praticar e foi parar numa visão mesmo competitiva para chegar numa Olimpíada? Acho que é uma união de coisas, né, Elisa? Então tinha lá meu irmão, minha família sempre muito diversa, então tinha minha irmã artista, meu pai não foi para a faculdade, ele sempre falava, meus filhos têm que estudar. Então todo mundo na minha família, meus 10 irmãos, todos têm 2 universidades. Porque ele falava, porque como ele não pegou estudo, e ele não era autodidata, ele lia o tempo todo. Então tinha muita diversidade na família. Isso propiciou que eu tivesse essas outras dimensões. Então, eu olhando meu irmão, eu falo, que legal, eu quero fazer esporte. Mas minha mãe queria que eu fizesse arte. Mas chegou um momento lá que eu via, não, eu quero fazer o atletismo. E eu acho que a virada... Bom, e você, cara, você é muito alto, gente, ele está sentado, mas quanto você mede? 1 metro? 1,90. E aí eu tinha a pernona é grande, né? A pernona é grande. Então eu tinha essa vantagem, porque quando você quer fazer alguma coisa... Se você começa a ganhar, e eu na escola também comecei a ganhar, eu tinha a fama do meu irmão, então isso ajuda. Ele é irmão do Chamuleira, o Chamuleira é bom, e daí o pessoal começou a dar atenção. Eu fui o único que estudei em colégio particular, em colégio particular as pessoas não tinham maneira de correr, e eu corria muito, eu era menino de rua, e eu ganhava tudo. Então, eu adorava brincar de pega-pega ladrão na rua de casa. Então, eu era mais safo, né? E aí, na escola, eu ganhava tudo. Então, isso vai te alimentando. E daí, uma virada bem importante foi quando eu vi a abertura dos Jogos Olímpicos de 1980 de Moscou. Né? O Misha, né? Que foi, assim, uma coisa, assim... Aquela movimento contando a história do olimpismo... O Misha chorando na plateia, aquele sincronismo humano, sem tecnologia. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, eu me encantei. Eu vou até te falar a verdade, mais pelo evento do que pelo esporte. Daí eu falei, eu tenho que ir para esse evento. Então aquilo me deu uma virada. Sabe aquela sementinha que te inspira e te fala assim, para onde que eu quero ir, porque eu quero estar lá? Então foi essa virada. E outra coisa que é uma característica minha, que eu não poupo esforços, né? Então, o que é para fazer,
Você Acho vai que lá isso e que eu faz. aprendi, né? Acho que os últimos serão os últimos. Você tem que fazer, não adianta você ficar chorando, É isso. se lamentando. Vamos tirar proveito disso. Aí eu me joguei no esporte. E você sabe que fazer esporte de alto rendimento não é fácil. Não é fácil, É cara. muita dor, é muita coisa. Mas eu aprendi demais. Eu acho que até aqui, para vocês que estão nos escutando, façam esporte. Porque o esporte Elisa, é a melhor ferramenta para você se conhecer. É uma coisa incrível, né? Eu vejo agora como, agora, depois de quase 60 anos, eu vejo, olhando para trás, que incrível que foi essa ferramenta, né? De autoconhecimento, de resiliência, de otimismo, de olhar para frente, porque eu estava ali na primeira Olimpíada que eu falei, eu vou para a Olimpíada 80, né? 80 você decidiu. Decidi. Aí Daí você entrou no 84. clube e começou a praticar? Daí Foi assim? eu fui vendo o que eu tinha que fazer para ir para a Olimpíada. Olha. Daí eu fui procurar um técnico, daí eu fui treinar, aí eu comecei a me dedicar, aí peguei o técnico e eu treinava sozinho, Lisa. Nossa. E foi da época do vestibular, mas foi uma época de muito aprendizado. Aí chegou o grande momento de 84 de fazer a seletiva. As seletivas. Mas daí foi uma catástrofe. Porque em 84 o índice era 50 e eu fiz 52. Então eu estava... Porque eu estava treinando sozinho, Sim. em Curitiba e tal. Mas você vê como as coisas, quando você segue a tua essência, as coisas começam a conectar. Que aquilo ali que parecia uma grande derrota, que eu estava muito triste, eu já tinha contagiado o meu entorno. E aí chegou no final do ano, o pessoal viram minha dedicação, né? Que eu queria fazer aquilo, que aquilo era meu grande tesão, né? Pô, me convidaram para ir para o Rio de Janeiro. E aí, com uma grande estrutura, 1985, aí quebrei recorde, foi uma grande experiência bati recorde, fui campeão sul-americano, recordista do 400, do 110, né? E se eu tivesse tido a mesma experiência, eu poderia até ter ido para a Olimpíada. Mas eu acho que foi no tempo, e aí chegou no final de 85, acabou o Bradesco e, de novo, eles perceberam a minha dedicação, o meu entusiasmo, o meu tesão e me convidaram a ir para os Estados Unidos. Então, o esporte sempre esteve muito presente no que eu sou hoje e em todos os meus valores e como é que eu aplico os meus valores no dia a dia. E nas 2 Olimpíadas, você concorreu, mas você chegou a ser medalhista? Não, que medalhista? Eu era muito panga. As pessoas chegam... Mas é isso que tá a beleza, né, do esporte, né? Como é que você tira proveito para si, né? Porque tem essa coisa, você vai para a Olimpíada, você vai ganhar. Mas, na verdade, a grande jornada é uma jornada interna. Daí eu fui para os Estados Unidos, eu falei, agora meu sonho olímpico tá... Eu vou conseguir para aquele grande evento. Mas daí, em 88, começou a me dar alergia, porque eu fui morar nos Estados Unidos, eu tive... Né? Aí, de novo, eu não consegui ir para as Olimpíadas, né, por quase de 10 centésimos. Nossa. Daí eu acho que foi uma grande escola de resiliência e de autoconfiança, né? De que você vai, se você tem o propósito, se você vai caminhando, as coisas vão se conectando. E aí, de novo, em 92, Elisa, ufa, conseguiu o índice. Mas sabe quando você tem uma coisa muito grande, quando você quer fazer aquilo começa a gerar a tua sombra, né? Começa a ser uma coisa que, às vezes, ser uma coisa gostosa, é uma coisa que começa a te pesar. E aí você começa a te auto-sabotar. Por isso que eu falo do autoconhecimento, né? Dessa coisa. Aí, em 92, eu falo, vou para a Olimpíada. Daí meu técnico, não, você não pode ir na abertura. Que já foi uma coisa bem ruim, que depois pensando, se eu fosse mais tendo essa visão, nessa consciência, de o porquê das coisas lá atrás, eu falo, não, eu quero ir para a abertura. Porque a abertura era o motivo de eu estar ali. Aí o que aconteceu? Pô, tem milhões, a gente até pode fazer outra conversa. Só sei que, de novo, antes de ir para o alojamento, tem muita história aqui que eu acho que até posso contar essa história, né? De como é que o inconsciente, Elisa, ele é muito poderoso. Muito poderoso, porque eu estava ali naquele grande sonho, o que vai ser, mas também com muita angústia, né?
Meu, o pessoal, você está indo para a Olimpíada, o que vai ser? A cobrança externa... A cobrança externa, né? E uma coisa nova. Então, aí o ser humano é perfeito, né? Perfeito. Daí estava eu lá, todo preocupado, tomando muita água, tal. Vou até contar uma coisa aqui que é bem quente. Mas exemplifica como é que a gente, né, tem essa nossa própria jornada interior, que é muito linda, né? E o que aconteceu? Pô, tomei muita água, aí nos ônibus lá da Europa não tem essa coisa de banheiro, né? Aí o técnico falou, pô, você vai querer que pare no meio assim, na Europa? Porque nos ônibus europeus não tem banheiro. Daí parei, né? Porque eu tava com xixi a mil. Puta que pariu! Aí você saiu? Aí saí e fui fazer xixi na borda, né? Pra quê, Elisa? Apareceu uma polícia. Não, que pareceu pior do que isso! Tchan, tchan, tchan. O que aconteceu? Peguei urtiga. Não. Então, acho que peguei no negócio pior, minha calça estava furada. Peguei no pirilinho, aquele negócio ficou enorme. Aí eu peguei e botei na mão, esse negócio ficou... Peguei urtiga. Aí... Alergia total, eu fiquei um monstro. E aí você não competiu? Não, eu não podia tomar remédio, lógico que eu competi. Mas daí você vê que o inconsciente, você vê como é que você faz. Eu tomei muita água, foi indo as coincidências que vai fazendo. Putz, cara, aí... Que coisa incrível. Incrível. Aí fui e também comecei não conseguia treinar, daí começou a doer a perna e tal. E, para resumir a história, quis botar um calção, que tem bastante história legal aqui, né? Divertida, porque agora é fácil falar, né? Daí calçãozinho novo, que a gente sempre usa saqueira, né? Pra segurar o pirulito, né? Aí, o que aconteceu? Não botei a saqueira, botei só o calção. Aí fui, sabe o que aconteceu? Você não acredita. Na 8ª barreira, tem até no vídeo, né? Vocês procuraram na internet, tem no vídeo. Pô, a hora que eu botei a perna esquerda, o que aconteceu? A saqueira do calção entrou, mexeu, foi para ponto sensível, né? E aí, me desconectei, pisei em falso e bati na barreira e caí. Você acredita? Nossa, cara. Aí, de repente, falei, onde que eu estava? E aí, aquela coisa, ai, Pedro. Aí foi choque, né? Porque eu estive lá, mas eu olhando para trás, foi maravilhoso. Porque essa minha jornada de como é que eu estava me evoluindo, né? Interiormente, comigo mesmo, vendo as minhas sombras, as minhas fraquezas. E aí cheguei em 96, falei, vou pro Brasil, vou montar um time, porque agora eu preciso, nessa minha última Olimpíada, fazer meu melhor. E foi o que aconteceu. Em 96, voltei pro Brasil, montei um time, psicólogo, nutricionista, treinei no Brasil, fui para a Olimpíada com o meu melhor tempo, bati recorde. Não fiz o meu melhor na Olimpíada, mas foi uma grande fechamento dessa história esportiva, que teve uma recaída em 99, que também foi fantástica. Chega lá, minha mulher, até para fazer uma conexão aqui, Pedro, tem uma professora genial na USP que trabalha com neurociência e que pode te ajudar para você levar para a Olimpíada de Sydney. E eu já tinha me aposentado em 97. Eu nunca me esqueço, em 99 ela chegou, você topa? Eu falei, topo. Aí comecei a treinar de novo. E foi uma coisa maravilhosa, Elisa, porque foi nesse treinamento que eu conheci meu primeiro anjo, que é onde começou a empresa, que era o Marcos, que foi uma pessoa genial, que eu estava na mesma sala da terapia, ele estava ali fazendo terapia, a gente começou a conversar sobre tecnologia, e ele falou assim, pô, Pedro, eu estou aqui montando um escritório, se você quiser ficar metade do meu escritório, você fica. Aí a gente vem aqui, às vezes você conversa sobre tecnologia, foi aí que começou. E foi aí que você fez essa transição, por exemplo, porque você estava estudando, né, tal, atleta olímpico, e aí você fez uma transição e virou programador. Foi isso que eu li da sua vida. Isso que quando eu fui para lá, para a Bolsa, foi até uma história incrível, né? Porque eu sempre gostei de tecnologia, sou mais de exatas e tal. Aí eu fui para a universidade lá que eu tinha a Bolsa, a única coisa que tinha de exatas era tecnologia. Eu falei, pô, que lindo isso.
E aí comecei a fazer tecnologia. E é bem engraçado que quando eu fui no lab lá da tecnologia, eu não conseguia nem ligar o computador. Mas foi um amor de primeira vista, porque a tecnologia, ela consegue transformar as tuas ideias, tangibilizar de uma maneira... É muito legal. É muito legal. E isso quase foi 90 há muito tempo atrás, né? Que estava nos primórdios do Macintosh. Então eu sempre tive essa paixão, né, por tecnologia, que é um instrumento de arte, né? Sim. E como é que você melhora a vida das pessoas, né? E aí, assim, eu li também, né, quando a gente pesquisa que a gente vai entrevistar, que o primeiro projeto que você fez como freelancer era de algo, né, uma tecnologia que não existia. Como foi isso? Conta pra gente. Eu acho que é boa, excelente pergunta, Lili. Foi que aí eu sou muito criativo. Né? E aí eu tinha experiência, acho que eu peguei rapidamente como é que a tecnologia podia ser usada para automatizar as coisas. Então, unindo a tecnologia com a minha criatividade e o conhecimento que eu tinha, era fácil para eu conseguir. O cara falava alguma coisa e eu já falava, não, dá para fazer assim, assim, assado. Então, a história minha é muito dessa construção, dessa coisa da criatividade, de negócio e de tecnologia. Então, lá o início da ClearSale foi muito isso, né? Porque o cara falou, pô, tô aqui com um problema de fraude. Eu falei, pô, então... Foi assim? Foi assim. Né? Então, isso era que ano? Foi 2001, mas antes disso eu tinha construído o catálogo da C&A, porque as pessoas tinham um problema, que nem o primeiro problema que eu resolvi, que voltando um pouquinho para contextualizar, foi no Submarino. Quando o Submarino começou, né, lá que veio da Booknet e tal, a Total Express, que ia fazer toda a gestão do estoque. E eu era um carteirizado da Total Express. Aí chega lá o Benê, que é outra pessoa que me ajudou bastante, falou, Pedro, vai ter o e-commerce, que vai ter um pedido que vai entrar e você vai ter que botar as coisas aqui e vai ter que mandar para a logística. Olha. E aí eu falei, pô, aí eu comecei, aí tinha facilidade que eu programava. Isso. Aí eu peguei e montei todo o programa lá do começo do Submarino, que fazia toda essa parte de logística. E aí que começou a gerar confiança para eles me pedirem mais tarde o software antifraude que é a ClearSale hoje. Então tem aquela sementinha que eu sempre falo, né, que na vida toda oportunidade é oportunidade de você gerar uma conexão e gerar um elo de confiança. Cara, maravilhoso. E quando você se entrega, né, Elisa? Eu me lembro que quando eu comecei lá a fazer o programa do Submarino, eu não estava preocupado em ganhar o dinheiro. Eu olhava aquilo e ficava, pô, olha que legal esse negócio. Então eu me lembro que eu fiz o primeiro picking, eu programava, eu fiz eu ia junto com a operação. Aí eu me lembro que eu tinha que entrar 2.000 CDs. Eu mudei todo o programa. Daí eu comecei a mudar o programa às 4 da tarde. E aí peguei a nota fiscal, fui lá, pensei como é que ia fazer. Às 2 da manhã estava pronto. Olha só. E aí eu falei, pessoal, aí fui na operação e das 2 às 4 da manhã a gente conseguiu colocar os 2.000 CDs que estava parado há 2 dias. Porque era assim, no começo da internet era assim, né? Via um romaneio, como é que põe esse negócio para dentro? Isso. Porque era um negócio de loja física, põe na prateleira. Agora, no digital, como é que você faz? Você tem que fazer uma coisa, um depara. Isso. E aí que eu fui aprendendo, né, a usar esse meu talento da criatividade e esse meu espírito de querer fazer e arrojar. A ClearSale nasceu assim, né? E aí, me conta, começou a crescer, você comentou agora, 2001, né? Numa solicitação dessa questão antifraude, e você, né, fundou, era você, outros estagiários. Como é que era esse ambiente juvenil que você liderava, tendo conta para pagar, solução para entregar, ter que administrar essa turma toda? Conta mais para a gente da origem. Não, eu acho que é uma coisa super a ver com liderança em pauta, né? Isso. Olhando para trás, foi essa meu tesão, né, que eu falo, dessa minha entrega, dessa minha paixão, que foi construindo algo e de conexão com as pessoas. Né? Porque lá naquele escritório, com aquele executivo, tinha os caras, tem que fazer um software. Né? Aí os caras viam que eu era muito entusiasmado, me davam as oportunidades. Então,
teve o software de fraude de 2001 que a gente entregou, mas a internet morreu ali, né? Foi um período difícil, Foi da bolha, difícil, né? Tá. A bolha. E daí eu tive que me virar. E aí eu fui construindo esses diversos softwares e foi bem interessante, né? Porque eu pegava as pessoas e eu nunca fui executivo, né? Mas eu sempre fui muito assim de querer fazer e acontecer, né? E muito resiliente. Daí volta um pouco as lições do esporte. Do esporte. Né? Vai dar certo. Se você fizer ter consistência, consistência constrói confiança. Só que no final a ClearSale, ela cresceu, foi crescendo, ganhando clientes e aí passou por um mal bocado, né? Quase que quebrou, se endividou. O que você aprendeu? O que aconteceu, na verdade? Que eu acho que esse é um aprendizado muito grande, né, para o empreendedor que vai nos ouvir. Que assim, às vezes está indo tudo bem, mas algo ocorre, às vezes faltou uma atenção e o que é melhor é escutar de você que viveu isso, o que você aprendeu e o que você fez para mudar a situação que você estava. Eu acho que a essência é a confiança. É a confiança em você mesmo. E como é que você gera essa confiança? Então, lá atrás, como eu fazia esse software, eu tive que vender, pagar almoço para vender. Era sempre difícil. Mas como tinha aquele prazer no fazer, que eu acho que isso é importante, né? Na vida, você não... Se você quiser só ganhar o dinheiro é um meio, ele não é o fim. Você tem que estar essa jornada se entregando para você aprender de você mesmo. É isso que faz o esporte, né, Elisa? É isso que é o esporte. É isso aí. Que é você com você mesmo. Que é muito individual. Mas aí, quando você empreende, você não consegue correr sozinho. Você tem que ter um time. E aí que foi essa conexão com essas pessoas. Porque eu dava a ideia, eu trazia as pessoas, elas ficavam animadas. Aí foi indo, foi crescendo. Mesmo sem saber as coisas mais formais de uma empresa, tinha aqueles talentos, aquela conexão com as pessoas. Mas isso, a hora que você começa a crescer, não é sustentável. Aí chegou em 2005, eu tinha vários softwares de paternidade, de exame de paternidade, de CRM, de pesquisa online, que cada software ali podia ser uma grande empresa, né? Certo. Só que eu tive a sorte, né, de quebrar em 2005, né? E aí foi um outro movimento de reconstrução interna e de descobrimento. Porque eu estava fluindo naquela coisa, naquela delícia de estar construindo a tecnologia, de botar a ideia no papel, não ganhava muito dinheiro, mas estava crescendo, e tinha os estagiários, era só estagiário, era muito caótico, mas como tinha uma coisa gostosa, que eu acho que agora olhando para trás, a coisa do coletivo, de estar fazendo, foi muito legal. Mas chegou em 2005, o que aconteceu? Não é sustentável. Então você tem que ter alguma coisa, alguém para formalizar, porque eu não sabia cobrar. Aí teve o boom de .NET e aquelas pessoas começaram a ir embora. E aí o que aconteceu? Voltando à coisa da confiança, né? Então, quando você empreende, a única coisa que você tem, que é teu principal patrimônio, é como é que você se conecta através do que você é na confiança. Sim. Porque todo mundo te contrata porque confia em você. É isso. Aí, quando as pessoas viram que não tinha, que eu ia falar para elas, muito sinceramente, eu falava, olha, eu não consigo mais. As minhas pessoas estavam ganhando, os estagiários 1.000 foram ganhando 6.000. Isso que o dólar é 1 para 1. Nossa. Que os bancos, é o que está acontecendo, exatamente o que está acontecendo hoje. Né? Essa demanda de TI. É isso. E aí eu falei, eu vou entregar, eu ia conversar, daí sempre sendo super transparente, sincero, eu ia conversar com os clientes e falar assim, olha, eu não consigo mais fazer, mas eu te entrego, eu dei o fonte para os clientes. Olha, cara. O único dinheiro que eu tinha, eu contratei 6 estagiários para eles acabarem o programa, porque eu não queria deixar os clientes. Então, eu mesmo sem dinheiro, eu assumi a responsabilidade, né? Porque foi uma incompetência minha. Mas foi uma grande coisa porque eu vi como o que mais me afetou foi a quebra de confiança. Porque, às vezes, a confiança tem a confiança na pessoa, tem a confiança que também, quando eu estou em um relacionamento profissional, se eu não entrego aquilo... Tá claro, também perde. Quebra a confiança. É isso. Então, a confiança tem vários níveis, né? Tem um autor que escreve muito sobre o mundo de cultura, valores, que é o Richard Barrett, e ele tem uma definição de onde vem a confiança. Vem de
analisar o caráter do outro e a competência. Isso. Então, o caráter é isso, é a transparência, é o que a gente cumpre o que fala, né? Coisas assim. E a competência é disso, eu cumpro a minha promessa de data, é uma coisa mais hard, né? Mais hard. É. E que no mundo dos negócios tem muito isso. É muito E relevante. aí eu aprendi isso. Então, eu já entendi que foi fundamental essa transparência para os clientes, essa visão de atender a demanda do cliente, mesmo que você tivesse que entregar o fonte. E aí, como é que foi essa guinada para você entrar em software antifraude? Isso, e que daí, um dos softwares que eu tinha era o software antifraude lá de 2001. E daí eu falei, pô, esse eu tenho que ficar. Aí eu botei você teve essa clareza. Eu tive, porque era o que tinha mais. Eu já tinha um pouco, pô, esse e-commerce vai crescer. E outra dica importante, né? Para você empreender, se você tem um grande case, é isso que vai chamar os outros clientes. Olha que é o chamariz. Então eu tinha Americanas, eu tinha Submarino, então tinha uma história ali do começo, né? Os bastidores estava complicado, mas eu tinha uma coisa que já tinha uma história importante, né? E foi esse que eu apostei todas as minhas fichas. E aí já tinha vendido, né? Em 2004 um projeto lá para Americanas. E o cara tinha topado fazer uma base única. Que isso também foi muito disruptivo lá atrás, né? Então, de como é que você gera confiança. E o principal, para gerar confiança, um dos primeiros valores, assim, é a transparência, né? É você ter a visão do todo. Isso. Então a ClearSale, sendo uma empresa antifraude, me ajudou muito nessa jornada de como é que você gera confiança no negócio. E como que você, porque assim, na época, aí já estamos falando de 2001, esse case com a Submarino, mas também essa visão adiante de 2005, né, você focando no antifraude. Haviam outros softwares antifraude já naquela época, como tem hoje também. Como que você se diferenciou da concorrência? O que você achou que era importante prezar? Pô, eu acho que era... Melissa, você tem umas perguntas fantásticas, né? Eu acho que o principal é sempre ter esse aspecto dessa visão mais integral e mais o que é um negócio maior, né? Você precisa ter a visão do todo, porque o que acontece na fraude? O cara vai lá, ele pega teu dado e usa no varejista. Mas ele precisa, com aquele dado, fazer mais dinheiro. Certo. Então ele vai aplicar esse mesmo recurso em outro varejista. Para fazer o mesmo golpe. Porque o que ele tem? A informação. E da informação, fraude é isso. Da informação, fazer dinheiro. Certo. Aí, o que eu até foi o que eu vendi lá pro pessoal para compartilhar a base. Eu falei assim, pessoal, se você disponibilizar esse teu dado que foi comprometido para um pequeno, e você deixar que o pequeno compartilhe com você e que vocês façam essa coisa colaborativa, você também vai ser beneficiado, apesar de você ser grande. Agora eu entendi. Então, na verdade, a ClearSale, você consegue saber em várias bases, em vários clientes que fazem e-commerce no mercado. Isso, é feito de rede. É feito de rede. E aí você trabalha essa informação e isso faz você... Em prol do bem do comum. Olha. Foi isso que aconteceu. Daí, com essa insight, que eu falei, então, se o cara pequenininho, ele é mais vulnerável, e ele é mais vulnerável, e ele vai ser atacado pelo fraudador. Sim. Então, vai ter vezes que ele vai ter informação que vai ser importante para você. Certo. Porque quando ele ataca, ele vai mais onde é vulnerável. Nossa, mas que legal! Então foi esse o que a gente conversou com eles, para eles toparem ser um ambiente colaborativo. E eu acho que esse que é o grande mérito nosso, né, de olhar o que seria esse diferencial competitivo. Não? Unir o mercado em torno de uma coisa, de dar visibilidade para o todo. E a história da ClearSale é muito disso, de como é que a gente está olhando, né, para ajudar o mercado, sendo colaborativo e resolvendo esse problema. Porque no Brasil a gente tem muitas coisas no Brasil que é um desafio. E a fraude é um desafio muito grande, porque a gente não tem detecção, as pessoas não vão para... A polícia aqui não está olhando para isso. Então a gente é uma empresa que
faz todos os papéis. Eu li, já não me lembro mais aonde, que só em 2020 a ClearSale conseguiu evitar 2,7 bilhões de reais em fraude, é isso? Justamente isso. Então, é muito dinheiro, porque se você pega, tem crise econômica, pandemia, tudo digital. Então, este ano, para ser bem sincero, foi muito difícil para a ClearSale. Eu queria até dar uma explicação para quem assim não entende, assim, onde é que entra a ClearSale? Quando um varejista tem uma loja física, por exemplo, e ele quer criar um e-commerce, a gente ou desenvolve a própria plataforma de e-commerce ou a gente compra. Tem algumas plataformas no mercado, né, que a gente implanta. Na hora de fazer essa aquisição e implantar essa plataforma, uma das etapas do processo de uma compra online é passar por um antifraude, por um software antifraude, e é aí que a ClearSale ela entra. Então, na verdade, você é um pouco B2B, um pouco B2C. Porque isso, a gente é os dois. Você é os dois, né? Mas na essência, quem paga a conta é o B2B. Isso. Porque como é que funciona? O meio mais seguro para comprar na internet é cartão de crédito. Certo. Por que é o meio mais seguro? Porque qualquer um pode pegar teu cartão de crédito. Certo. Né? Pega os dados ali, porque o cartão de crédito não foi feito para comprar. O cartão de crédito é muito mais antigo do que o digital. Certo. Mas ele é muito flexível. Então ele se encaixou perfeitamente. Mas aí tem um problema, que qualquer um pode pegar teus dados e comprar em teu nome. Certo. Então, a flexibilidade, né, tem a sua contrapartida. Sim. E para quem cai a responsabilidade de validar a transação? Não dá para cair para o banco, porque o banco não tem o contexto inteiro. Certo. Então, quem fica responsável para validar se aquela transação é legítima é o varejista. Certo. E isso ajuda também, porque o varejista tem mais informação do que o próprio banco. Mas, como no Brasil a fraude não é trivial, tem muitos layers humanos, muitos ataques, a gente conseguiu fazer, através dessa base única, ter essa visibilidade e ajudar o varejo. Então, a gente conseguiu, né, trazer uma solução que foi muito inovadora, é a solução no mundo hoje. A gente tem o melhor custo total de fraude, que a gente fala, de perda de fraude, que inclui a taxa de aprovação. Certo. Então, em todos os nossos clientes no mundo, quando ele vem para a gente melhora a taxa de aprovação. É mesmo? É surreal. Então, a gente pode se orgulhar que nós, brasileiros, somos muito bons. Ó, garoto. Somos muito criativos e a gente consegue botar muita tecnologia, muita inteligência artificial para resolver um problemaço que o mundo inteiro está passando. Porque quando você fala de digital, Elisa, o que é a essência do digital? É a confiança, porque você não está vendo a pessoa. Exatamente. E a gente tem esse expertise como ninguém no mundo. Cara, você sabe que isso eu acho uma coisa... A gente sabe que a pandemia foi muito duro, né, para tudo, para todos, mas eu acho que ela teve uma porta que ela abriu muito interessante, que foi das pessoas conseguirem falar mais sobre as suas vulnerabilidades, sobre o que estão sentindo, sobre as suas tristezas. Então, eu acho que você saiu na frente, né? Quer ver, talvez pelo negócio da ClearSale, você já conseguiu de cara criar esse ambiente dentro da empresa que abria essa possibilidade de demonstrar vulnerabilidade. Isso. E, sem sombra de dúvida, isso gera a confiança, o respeito. Isso gera a conexão, porque você vê que o interesse é genuíno. Então, quando a gente, lá atrás, quando teve a pandemia, a gente também não sabia o que ia acontecer. Mas eu me lembro, eu fui almoçar com o Bernardo, nunca me esqueço esse dia, quinta-feira, e tinha saído nessa quinta-feira aquela notícia daquele áudio do médico, né? Sim. Que a pandemia era bombar e tal. Daí, eu almocei, coincidência da vida, almocei numa churrascaria com o Bernardo, falei, Bernardo, o que a gente vai fazer? E ali, naquele momento, em uma semana, a gente botou todo mundo. Então, ele comunicou às pessoas, a pandemia vai estar aí, a gente não sabe o que vai fazer, mas mais do que qualquer coisa, as nossas pessoas, o que tiver sob o nosso controle, a gente vai proteger. A gente não sabia se a gente ia quebrar ou não ia quebrar, mas o que a gente ia fazer era essa primeira coisa, dessa sensibilidade humana. E no final das contas foi quando o e-commerce bombou. Isso. E com certeza vocês devem ter trabalhado horrores, muito mais. Então foi aí que a gente bombou, foi aí que tem uma história de muita superação, foi aí que a gente tinha 1.400 pessoas que a gente botou no remoto, foi aí que a gente contratou 1.000 pessoas na pandemia. É mesmo? Contratamos 1.000 pessoas e desde o ano passado a gente não para de crescer, tem IPO,
A gente vai falar mais daqui a pouquinho. Quantas pessoas hoje é a ClearSale? Tem quase 4 mil. E hoje, vocês pretendem, com essa volta que está acontecendo agora, 2021, final de 21 para 22, todas as empresas estão discutindo se voltam do remoto, se deixam parte em casa e tal. Vocês já decidiram o que vocês querem com isso? Vamos ver como é que a gente gera confiança. Não, a pessoa tem que perguntar para as pessoas. Certo. Onde que é o melhor lugar para elas ficarem? Aí a gente vai ter que ver. Porque tem pessoas que precisam, que tem um ambiente em casa que é muito difícil, que está difícil. Apesar de terem se acostumado, mas querem voltar. Isso. Então, beleza. A gente vai montar um negócio. Mas tem pessoas que querem ficar em casa. Certo. Então, é uma nova era. Eu acho que você tem que... todo mundo tem que se reciclar, né? E o que a gente fala, a gente está num processo também dentro da Clear de transformação cultural, né? Certo. Porque quando a gente falava, as pessoas, você falou, a gente ganhou prêmios, as pessoas são muito comprometidas, têm muito ownership, mas a gente está numa realidade diferente. Sim. Então, a gente fala ainda que o profissional é a pessoa, é parte importante da pessoa é o profissional. Sim. Para não separar. Certo. Porque, excelente. Né? Porque quando ela ia no ambiente corporativo, ela esquecia a sua pessoa, a sua autenticidade, os seus problemas. Não, eu tenho que esquecer o que tem dentro de casa. Mas as pessoas não esquecem. Se eu falar para você está com o filho dentro, você vai... Pelo amor de Deus. O filho não vai ficar doente um mês. Deixa a pessoa cuidar do filho dela. Pelo amor. Aí você gera a confiança que você está ali. Então, mas mudou o componente agora. Sim. Porque antigamente a pessoa ia... Ela, quer queira, quer não, a gente veste uma persona profissional. Sim. Né? Quando está dentro de um ambiente protegido corporativo. Sim. Agora é diferente. Agora o corporativo está dentro de casa. É isso. E agora a pessoa ali é pai. Tem várias personas que se confundem e se misturam e dá tilt na cabeça. Deu tilt em mim, deu tilt em todo mundo. Foi. Porque de repente eu tô ali falando ali com as pessoas da empresa super feliz e minha filha está escutando e ela fala, Pedro, papai, você é diferente aqui em casa. Aqui você dá porrada. E aí começa a dar, não. Muito interessante isso que você está falando. Você não tem, e é isso que é a beleza dessa novo aprendizado que a gente vai ter. Porque quando a gente fala de cultura ela é um fluido. Né? E as pessoas vão impactando. A gente é um sistema operacional, né? Que a gente vai captando as coisas, né? E vai se transformando. E tudo que acontece impacta a gente. Inconscientemente, principalmente. Eu tenho 2 perguntas para evoluir da questão falando da ClearSale, que assim me interessa muito ouvir você falar. Primeiro, é a visão do IPO, porque assim, você falou agora o que foi o crescimento da ClearSale, principalmente nesse momento da pandemia, por conta do aumento do e-commerce, né, das transações, né, via online. Então, a minha primeira pergunta para você é sobre a IPO. O que levou você e seus sócios a pensarem no IPO? Como foi essa decisão, né? Muita empresa, principalmente de tecnologia, decide abrir lá fora, na Nasdaq. Vocês decidiram abrir aqui na B3, né? E depois da gente falar sobre isso, que eu queria que você contasse para a gente essa história, como é que foi a decisão, o que vocês estão aprendendo, o que é ser uma empresa agora de capital aberto em termos de algumas mudanças, ou não, nada mudou. E depois eu vou falar sobre ClearSale no Sistema B. Mas vamos falar primeiro sobre a IPO. Então, excelente pergunta. Eu acho que o contexto, né, do crescimento, do digital. E a gente sempre foi uma empresa muito parcimônia no sentido, como a gente trabalha com um negócio que é de muito risco. Sim. Né? Então a gente sempre foi muito ganhar para investir. Né? Então, como a gente assume muita responsabilidade, uma responsabilidade muito grande de resolver a fraude no Brasil, a gente sempre foi muito cuidadoso, porque não adianta se a gente não tiver dinheiro para pagar as pessoas, então a gente tem que ser, né, balancear, né, como é que a gente faz esse nosso propósito maior. Só que, o que aconteceu? A gente viu que com a internet, a gente começou a bombar, a gente estava capturando, a gente tentou... para expandir, porque esse nosso modelo de negócio foi muito disruptivo há 10 anos atrás. Certo. Então, porque a gente assumiu a responsabilidade. Nenhuma empresa de tecnologia assumiria isso. Né? Essa coisa não é para mim. Porque a gente realmente resolve o problema. A gente gera... a solução a mesmo. Solução não é só a solução tecnológica que você vai resolver. A gente
Ou eu resolvo, ou eu resolvo. Ou não estou te vendendo uma tecnologia, eu estou te vendendo uma solução. O valor da liberdade. É isso. Né? Para você não se preocupar mais com isso. E aí foi essa... A gente viu que nesse modelo, a gente tentou ir para fora, pegar vários investidores. Desde 2015, a gente foi para os Estados Unidos. Né? E a gente tentou fazer uma captura lá atrás, com private placement. Só que daí o que acontece? Os investidores querem software como serviço, altamente escalável. Aí por que você tem gente aqui? E aí, por isso que a beleza, vamos fazer aqui um comparativo, o americano ele é muito em cada sua caixinha. Ele é muito travado em algumas vezes, né? E a gente estava já resolvendo um problemaço. Sim. E eles não entendiam. A gente teve umas propostas até de um grande players aí, divide a empresa. A tecnologia e esse headcount. Eu só quero a tecnologia. Daí eu falei, filha, não entenderam nada do que é o nosso negócio. E realmente, é o que você falou, quando vocês estavam buscando esse private placement fora, é difícil para o gringo entender. Aí vocês acharam que era melhor então abrir capital aqui. E daí o que aconteceu? Daí a gente tentou, a gente foi para fora, tivemos sucesso para fora, somos uma empresa global. Só que daí, toda vez que a gente ia conversar com o cara ia falar, mas por que você... muita gente, isso aqui é um puta passivo. Então essas 4.000 pessoas, 4.000 pessoas, não é só no Brasil, é pelo mundo. No mundo, mas mais no Brasil, que aqui é o principal, né? Certo. A gente tem operação aqui, no México e nos Estados Unidos. Certo. E aí a gente viu que, como a gente tem essa coisa do humano, do respeito, da confiança, eles não entendiam. Aí a gente viu que estava um crescimento muito forte, a gente viu que tinha muita oportunidade em outros segmentos fora o e-commerce, porque a gente também, que as pessoas não conhecem, a gente tem, o nosso principal cliente hoje não é mais e-commerce, é banco. Banco, o banco está bombando. Então, esse modelo de fazer onboarding, desse nosso jeito de fazer, sem fricção, com muito respeito, isso é único. Isso é único. Isso é único no mundo. Que é frictionless. Não vamos falar que é um consumer experience. Isso a gente tem há 10 anos. Isso. Porque é o respeito máximo ao consumidor. Então, a gente viu que a gente tinha uma grande oportunidade de levar isso. Então, a gente já estava isso, só que a gente precisava acelerar. E contar essa história no Brasil, é muito que difícil. Também vocês já eram conhecidos, pelo menos para quem vai decidir, é um IPO, vou comprar ação, pelo menos aqui o cara entende mais, porque eu não sei se lá fora mas tem as essa pessoas coisa que a gente entendem. fala, tem outra coisa, você já é líder no e-commerce, você não vai mais onde crescer. Você tinha esses questionamentos. Putz, você vai, e o pessoal pergunta, é teu concorrente? Direto isso. Tem os americanos que vão vir com a tecnologia aqui. E vão fazer. E a gente está anos-luz, desculpe falar isso. Tecnologia hoje não é mais diferencial competitivo. Diferencial competitivo é como é que você faz um arranjo entre tecnologia, inteligência artificial e fator humano, que retroalimenta a tecnologia. Muito bom. Você entendeu? Então, e a gente já tem isso por causa da fraude no Brasil. Sim. Há 10 anos. Nossa, cara. Porque isso que é o fator crítico de sucesso. Sim. Porque todo mundo é muito no quadradinho, não tem essa visão holística de impacto, né? Que fala também, conversa com o sistema B. Né? É isso. Mas voltando ao IPO, só para acabar, a gente viu que tinha liquidez, a gente precisava, daí a gente organizou a empresa, porque tinha holding. Entendi. Vocês fizeram as reorganizações A organização societária, porque, putz, já era, para entender a ClearSale já era difícil, né? Aí tinha a T-Group, que tinha várias startups, que a gente queria fazer a jornada digital, tinha B2C, né? E aí vocês separaram. Então, por exemplo, o T-Group ficou com algumas dessas startups. Daí o que aconteceu? Eu eu comprei todo o T-Group. Também ficou 100%, vamos isolar o efeito disso aqui, porque isso aqui também estava deficitário, tem muita coisa que era startup, que era um outro contexto. É um outro contexto, Mas a ClearSale já está num negócio... Num patamar de governança. Num patamar de governança, tem investidores. Daí eu isolei esse caso e foi no dia 28 de dezembro de 20. Que vocês fizeram... Que decidiram. Que decidiu. Que os sócios decidiram
E a gente falou, então vai. Daí em 3 meses foi uma jornada assim... É uma loucura. De muita superação, que agradecer o time, que olha, agradecer as pessoas da Clearseio, que olha, foi fantástico. Várias vezes a gente não falou que não ia dar, porque tivemos que fazer toda... Aí a gente é uma empresa que estava com governança tinindo, mas teve que separar o T-Group. Tá claro, tá teve claro. que refazer toda a contabilidade. A contabilidade. A divulgação de resultados, né? Não, porque era trimestral e tinha coisa que a gente tinha feito de um jeito. Daí os caras falaram, não, até o próprio tinha umas empresas de... Não, mas isso tá errado, mas você que falou que tinha que fazer assim. Entendi. Entendeu? E daí teve que refazer. Então, mas a gente conseguiu fazer... Qual foi o dia do IPO da Clear? 28 de julho. Agora de 2021. É. E hoje, a data de hoje, qual que é o valor de mercado, cotação da Bolsa A gente vendeu a 25, era 6, foi assim, virou um unicórnio quando virou, porque foi a 30. Só que agora a ação está com essa crise macroeconômica, baixou, acho que até eu nem olho, né? Nem olha. É isso que eu ia falar, gente. Graças a Deus você falou isso. Não. É muito interessante que tem gente que fica olhando o raio do valor da ação diariamente. Para! Quem é dono, quem pensa no longo prazo. Porque sabe o que foi aí? Acho que o fator que de sucesso é ser fiel de novo, a voltar à essência da confiança. Quando a gente decidiu fazer o IPO, falei, Bernardo, a gente precisa conhecer o mercado. A gente precisa, porque é uma nova fonte de aprendizado e uma nova fonte de impacto. Sim. Porque uma coisa é você ter esses novos stakeholders no varejão. Isso. Porque eles precisam, né, a gente precisa se conectar com eles, mostrar o nosso valor e o que a gente quer fazer. E o que é principal é também, aí volta na coisa da entrega. Sim. Então, o Bernardo e o time da Clearseio é muito analytics. A gente falando, vamos fazer uma coisa que a gente consiga atingir. Porque por que teve essa muita festa de IPO de unicórnio? Porque as pessoas começam a botar coisa que é muito grande, né? M&A e tal. Por que você não põe M&A? A gente não sabe, a gente nunca fez M&A, a gente vai fazer o que a gente sempre fez e o que a gente sabe fazer e o que a gente... Nossa competência. E aí a gente fez um crescimento que a gente podia fazer, só que a gente falou, vamos fazer mais conservador para a gente poder fazer, porque não adianta a gente querer crescer muito, porque na essência, se a gente fala que o que faz acontecer são as pessoas, a gente tem que ter o time para fazer. Sim. Então a gente querer crescer muito, porque o time não vai dar conta. E eu acho que foi por isso tudo, né? Quem conviveu durante o processo de IPO com vocês, com certeza percebeu essa consistência. E então eu fico feliz de você ter falado que você assim, nem estou olhando, porque você está mirando no longo prazo. E aí, por falar em longo prazo, aí eu quero entrar no negócio de Sistema B. A Clearseio, ela tem a certificação como empresa B, que não são tantas empresas de capital aberto, né, listadas na B3, que tem essa certificação. Por que vocês foram atrás dessa certificação? Há quanto tempo vocês já têm ela? É incrível o Sistema B. Porque você não precisa esperar a tua empresa dar lucro para você fazer a coisa certa, para você impactar. Então eu falo para as pessoas, eu não tenho uma área de RH, eu não tenho dinheiro para estruturar uma área. Então, senta e conversa com as pessoas. Isso não gasta um tostão para você fazer isso. Então, quando você tem esse cuidado, você mostra a tua essência, você faz esse caminho, e aí você consegue, né, fazer. Daí a hora que veio o Sistema B, eu fiquei encantado, porque ele dá um formato mais estruturado, de pesquisa, do que você realmente tem que fazer para você impactar não só internamente, mas todo o ecossistema. Sim. Então, o Sistema B, ele traz isso. Então, que falam-se muito de propósito, né? Todo mundo fala de propósito, né? Que eu acho que é super importante, né? Que é a essência, né? Nosso propósito é gerar confiança. Isso. Né? Que é uma delícia. Porque eu estou crescendo, eu estou evoluindo, é uma delícia que você está no céu quase, né? Quando você está imerso nessa coisa. Mas o Sistema B traz essa ajuda para empresas que estão muito no viés, muito capitalismo voraz. Ele começa a dar outra quebra, porque... traz para a visão mesmo do capitalismo consciente. Do capitalismo consciente. E o mundo sempre foi assim, né? Eu acho que na história da humanidade não podemos jogar o capitalismo voraz. Ele fez a sua parte, eu acho que a gente vai continuar. E essa evolução faz parte disso que a gente está olhando. Teve a sua função, eu acho que agora com a transformação da pandemia, a transformação digital, vai se adaptar. Mas as pessoas, elas estão ainda
tem que mudar o mindset das pessoas, né? Um pouco. Isso. Então a gente tem que ir devagarzinho. E eu acho que a certificação é de graça, pessoal. Certificação do Sistema B é de graça. Mas dá trabalho para aquilo trabalho. virar a realidade, porque não é uma questão de uma certificação que você preenche um checklist. O mais Justo, bonito... não pode ser isso. Não pode. Não pode ser isso. Tem que ser uma coisa que te abra a cabeça e fala. A gente está anos, na Clearsay que a gente é certificado bem, mas está anos luz de usar o potencial inteiro. É isso. Porque devagarzinho você não uma jornada, né? É uma jornada, você não consegue virar a chave, agora é você. Você tem que mudar as pessoas. Então, o Sistema B é uma jornada que você tem que fazer, você tem que ir devagarzinho, mas ele é um questionário, você vai fazer, na Clear tinha uma pessoa que fazia, a gente está tentando fazer, abrir mais, mas por causa do IPO, então não adianta também, porque eu acho que isso é outra coisa, Elisa, não dá para mudar as coisas de uma hora para outra, porque senão se a pessoa tem um jeito de fazer, você entra com uma coisa, agora tem que fazer, comando e controle, por melhor que seja, não vai igual. Não vai funcionar e não é justo com as pessoas. Eu gosto muito da frase que a fruta dá no tempo. Às vezes a gente quer fazer numa velocidade que é a nossa velocidade, mas a gente tem que entender que a organização é um organismo vivo, né? Então tem um tempo. Tem um tempo. E cada um tem o seu tempo e não adianta, e você tem que respeitar, porque senão você angustia as pessoas. Pedro, eu quero te dizer o seguinte, essa história toda que você, com seus sócios, construindo a Clearsay, e tudo que você falou aqui para mim, para nós, eu acho que é de um aprendizado enorme. Agora, sempre aqui no meu programa, a gente chega numa terceira parte como se fosse aqui da nossa sequência, em que a gente faz algumas perguntinhas a mais para a gente conhecer mais do Pedro, né? Diga uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Olha, uma verdade... Porque a verdade é uma coisa que, às vezes, para um contexto ela é verdadeira, para o outro não, né? Então é muito... É um Lego de verdade, né? A gente até falou sobre um pouco isso, né? Mas eu acho que existe algo que transcende. Então, existe... que eu aprendi que tem... 3 olhos que a gente aprende, até isso do século XV, tem até um franciscano que falou isso, é um religioso, mas que a gente aprende pelo corpo, pela mente e pelo espírito. E que depois do Big Bang a gente está evoluindo. Então existe algo que nos une e que é espiritual. Tirando a religião, que às vezes tem muito conflito, né? O mundo vive, mas existe uma unicidade da gente, que a gente se conecta. Então, isso às vezes as pessoas ficam assim, não existe isso, mas existe algo que vai além da gente. Isso. Cara, que bonito isso que você falou. Que bonito, amigo. A gente sabe, a gente conversa muito sobre isso, que a gente acredita nisso. Eu tô até emocionado aqui, né? Eu começo a emocionar. Querido, se você pudesse ter um superpoder, qual seria e por quê? O superpoder, eu acho que é ter assim, de abrir a cabeça das pessoas, né? Para essa coisa de que a gente pode, que a gente... Voltando ao outro, né? Da confiança, dessa coisa gostosa, não olhando para o não, mas olhando para o sim. Sim. A vida é um sim. Num contínuo sim que a gente está sempre aprendendo, né? Que eu acho que isso conecta as pessoas. Né? E isso transcende, né? Quando você fala não, você tem que pensar. O sim, você se joga e você aprende. E aí que tá, acho que esse que é o legal. Se você pudesse ser uma pessoa por um dia, quem você seria e por quê? Olha, eu queria ser um grande, independente de quem seja, mas um cara que tem um poder assim, político grande e trazer essa minha criatividade, porque a hora que você vê o que existe da política, tem solução tão simples para fazer. Então eu queria ser um grande político e dizer que não é esse ou esse o jeito. Todo jeito tem o seu benefício, mas existe um que inclua todo mundo e que cada um assuma a sua responsabilidade, né? Que eu vejo que é muito o meu direito. Mas meu direito é uma coisa que é o meu direito, que é de você para mim, do coletivo, mas eu tenho a minha responsabilidade, meu dever e a minha transparência, porque eu só sei o que eu sou através dessa relação com você transparente. Então acho que isso que é importante, né?
que de volta isso é confiança. É isso. Que dá para gerar confiança, inclusive na política. Aí, garoto. Boa, tô Tá bom. inspirado hoje. Para ser feliz, eu preciso de... Eu preciso de ter um propósito, de me conectar com as pessoas e de impactar. Eu preciso disso, né? Porque na vida a gente tem que... se temos uma coisa que nos conecta, que vai além, a gente pode fazer com que isso cresça mais, né? Então, a felicidade é isso, é você estar fazendo essa massa crítica crescer. Não existe felicidade maior que isso. Ó, tá aqui com você, tá falando sobre isso, se emocionando. Imagina se a gente tivesse, que nem você falou, né? Naquela meditação onde você escuta as pessoas respirando. Não, é demais. Isso é você sentir essa unicidade estando vivo. Isso é foda. Muito bom, muito bom. Se você voltasse no tempo e encontrasse o Pedro criancinha, o Pedrinho, o que você diria para ele? Eu falaria assim, para ele ser mais light com ele, né? Porque eu era muito... Duro com você? É autoacolhimento. Eu acho que quando você se autoacolhe e não ficar muito preocupado com os outros, né? Eu acho que isso que é importante. Eu acho que o autoacolhimento, ele tem que ser contínuo, né? Porque você faz muita... Você não é perfeito em tudo, né? Então, o Pedro é um puta empreendedor, mas tem várias coisas ainda que a gente está lá na infância e que a gente precisa aprender, né? O conhecimento humano, as linhas que a gente pode se desenvolver são infinitas, né? São cognitivo, sinestésico, moral, tem tanta coisa que a gente pode aprender. E tem aquela que a gente falou nas consciências e da onde que a gente está indo, né? Então, acho que isso que é legal, né? Calma, né? Você tá ruim aqui, mas você tá bem aqui, devagarzinho você vai... E aí você fica mais aberto, né? E você não sofre, né? Porque se tiver sofrimento, não é legal. Nós não estamos aqui para sofrer, né? Que nem eu acho que isso também, né? Minha mãe era muito essa coisa da religião, para você crescer, você tem que sofrer. Você tem que saber usar a dor. Né? A dor não é para você sofrer, a dor é para você usar ela, não a sombra, porque tudo tem sombra, né? Então, a dor que é a dor sofrida, que é do não, essa não serve. Tem que ser a dor do sim. E Pedro, ser líder é... Ser líder é você contagiar as pessoas com a confiança. Acho que tinha que usar, cara! Querido amigo. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Muito bom. Agradeço, eu estou até emocionado. E para acabar, não acabou, pessoal. Gente, não tem jeito. Antes da gente começar aqui a gravar, ele disse que, como ele sabe que eu canto, que a gente ia ter que cantar junto. Não, né? Você canta, daí eu sou muito pão, eu nem comparo com a Claudilisa aqui, nossa maestrina, obrigado, amei essa conversa, foi muito... Muito bom. Assim, deu muito aprendizado para mim, que a hora que eu foi converso nessa troca, vou ver esse vídeo, porque tem muitas coisas que eu nunca falei na minha vida, mas eu acredito muito que nessa coisa, quando transcende, tem uma coisa que é a arte, né? É isso. Quando você canta, você entra em sintonia, e foi um pouco lá, voltando à nossa conversa aqui inicial, de que você começou a cantar, as pessoas... E é incrível, né? Como... Né? A cultura, de todas as culturas, o que tá ali? São festas, tem a música, tem a dança, e a gente não olha para isso com a devida importância. E a gente esquece isso no corporativo, na família. Então, acho que cantar, eu acho que é uma coisa física, mental, artística. Então tem espiritual. O corpo, mente e espírito, lógico, porque você se conecta. Então é meio legal. Aí, assim, eu falei pra ele que eu ia puxar. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Aê! É pau, é pedra. Gente, olha... Pedro, de novo, muito obrigado por estar aqui. Você é um amigo querido, uma inspiração. Não, co-inspiração. Muito legal. E, gente, é isso. Esse foi o Liderança em Pauta. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Inscrevam-se lá no meu canal de YouTube, o Claudilisa Oficial, e ative o sininho para ser avisado toda vez que tiver um programa novo no ar. Até a próxima.